Se você curte conhecer as grandes histórias dos bastidores da TV e adora mergulhar em tramas cheias de reviravoltas, pode chegar mais e se acomodar. Hoje, nós vamos explorar a vida de uma atriz que foi do auge da fama a uma das trajetórias mais trágicas e polêmicas da teledramaturgia brasileira, Leila Lopes. Prepara a pipoca e um lencinho, talvez, porque a história dela vai muito além das telinhas e promete surpreender. Tem sucesso meteórico, tem controvérsias, tem momentos emocionantes e um desfecho que chocou o país. Nossa história começa lá em 1959, em São Leopoldo, uma cidadezinha no coração da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi ali, em meio a um cenário bem típico do sul do Brasil, que nasceu Leila Lopes, uma menina que ainda faria seu nome brilhar em telas e palcos. Ainda na adolescência, entrou em grupos experimentais, como o Pano de Prato, enquanto cursava artes cênicas no Instituto de Arte da UFRGS. A gente sabe que não era fácil naquela época, mas Leila tinha um sonho claro: brilhar nos palcos e nas telas. E, se você queria crescer como atriz nos anos 80, tinha que dar um salto certeiro para o eixo Rio-São Paulo. Foi exatamente isso que ela fez. Se você viveu essa época, vai lembrar, mas se não viveu, vou explicar. Os anos 80 e 90 foram um período em que a televisão dominava tudo. Essas décadas foram o auge da TV aberta, com emissoras como Globo, Manchete, SBT e Record disputando a atenção do público. E, cá entre nós, a Rede Globo era e continua sendo até hoje o sonho dourado de qualquer ator que queira projeção nacional e estabilidade. Foi nesse cenário que Leila chegou a São Paulo. Obviamente não foi fácil e nem da noite pro dia. Ela, assim como outras aspirantes à atriz, tiveram que ralar e trabalhar bastante. Mas valeu a pena. Em 1991, Leila fez um teste e conquistou o papel de uma índia na minissérie Guarani, baseada no clássico de José de Alencar na extinta TV Manchete. E foi graças a essa vitrine que a atriz conseguiu seu passaporte global estreando na novela Despedida de Solteiro, em 1992. O papel não era gigantesco, mas era o suficiente para colocá-la no radar de milhões de brasileiros. Se você não viveu os anos 90, deixa eu te explicar. A Globo tinha, e ainda tem, em certa medida, um poder enorme de projeção. Qualquer atriz que aparecesse com frequência em suas novelas, especialmente no horário das 18 horas, 19 horas ou 20 horas, ficava conhecida pelo Brasil inteiro. E foi isso que aconteceu. O rosto da Leila começou a ser visto por milhões de pessoas e, obviamente, graças à beleza da atriz, o nome foi ganhando força e reconhecimento. Apesar de Despedida de Solteiro ter marcado sua estreia na Globo, o verdadeiro boom da carreira de Leila Lopes aconteceu em 1993, quando ela entrou para o elenco de Renascer, um dos maiores sucessos de Benedito Rui Barbosa. Para quem não lembra, Renascer foi um fenômeno da época, tanto que até ganhou uma reprise recentemente. Na versão original, o lendário Antônio Fagundes interpretava José Inocêncio, um protagonista que dominava as telinhas e era o galã absoluto daqueles tempos. E foi nesse cenário que Leila roubou a cena ao dar vida à professora Lu, uma personagem que conquistava com seu carisma e idealismo. A professora dava aulas na fazenda, mas, ao mesmo tempo, mexia com o coração de um dos filhos de José Inocêncio, criando uma trama cheia de nuances e emoções. Foi aí que o nome dela começou realmente a pipocar na boca do povo. Aquele rostinho angelical, a voz mansa de professora e, ao mesmo tempo, a pinta de mulher que conseguia seduzir só com o olhar. Então, pronto, a mídia não desgrudou mais. Depois do sucesso estrondoso de Renascer, vieram outros trabalhos e participações. Ela fez Tropicaliente de 1994, vivendo a personagem Olivia. Também aparecia em programas do tipo Você Decide, aquele formato em que o público votava no final, lembram? Pois então, a Leila, com aquela pinta de mulher fatal, acabou escalada diversas vezes em tramas de sedução e mistério. No carnaval, ela desfilou como destaque de escola de samba no Rio, mostrando que estava mesmo em alta. Tudo conspirava para construir a imagem de sex symbol da época. E, nos anos 90, ser uma mulher bonita e desejada em rede nacional significava virar capa de revista adulta, tipo a Playboy. Na época, a Playboy era meio que uma medalha de mulher poderosa para muitas atrizes e modelos. Se a capa batia recordes de vendas, a carreira da moça dava um salto e o bolso ficava recheado. Em 1996, ela estava bombando na novela O Rei do Gado, então o momento foi perfeito. O ensaio saiu e foi um sucesso gigantesco. Falando em O Rei do Gado, essa novela de 1996
também do Benedito Rui Barbosa, contava com um elenco incrível: Antônio Fagundes, Raul Cortez, Patrícia Pilar, Glória Pires, Fábio Assunção, Lavínia Vlasak e a Leila, claro, fazendo a Suzane. Muita gente de peso. A Suzane era namorada de Ralph, Oscar Magrini, um cara que metia o bedelho em tudo e provocava várias intrigas. Esse papel deu um destaque enorme para Leila, que circulou em programas de auditório e revistas de fofoca. A Globo vivia reprisando as cenas dela toda vez que falava de algum assunto relacionado à novela ou beleza feminina. E ali, junto com Renascer e a Playboy, veio o ponto máximo. A Leila estava, literalmente, no topo, uma queridinha do público e da própria emissora. Mas nem tudo é para sempre, né, pessoal? O tempo passou, novas atrizes foram surgindo, e a Leila começou a receber menos convites relevantes. É aquela história batida, mas real. A TV brasileira, especialmente nos anos 90, tinha, e ainda tem, um padrão estético muito forte. Quando a mulher ia ficando mais velha ou deixava de ser a novinha da vez, os papéis bons minguavam. Além disso, existe também o estigma da mulher sexy. Uma vez que você ganha esse rótulo, muitos diretores, infelizmente, não te enxergam em outro tipo de papel. Resultado, Leila passou a ver sua carreira entrar num período complicado, com poucas oportunidades. Participou da 3ª temporada de Malhação como a delegada de polícia Rosa, que se disfarçava como frequentadora da academia. Em 1998, viveu a prostituta Guiomar na minissérie Hilda Furacão e participou da novela Caça-Talentos, no programa da Angélica, como uma estagiária de dupla personalidade vinda do interior. Mas já não era a mesma coisa. E como se tudo não bastasse, foi exatamente no fim dos anos 90 que aconteceu um fato marcante na vida dela, um acidente de carro em dezembro de 1999. Leila estava com amiga e empresária, Berenice Lamônica, quando, em determinada rodovia, elas perderam o controle do veículo e o carro acabou capotando. O susto foi grande e a Leila ficou bem abalada, chegando a apagar parte da memória do que rolou. Anos depois, em uma entrevista a um programa evangélico, ela detalhou o acidente, repetindo várias vezes a sensação de tudo girando, girando, girando. Mas o que realmente chamou a atenção foi uma frase que escapou durante o relato. Se segura, Berenice, nós vamos bater. A frase, de tão inusitada, acabou viralizando e, com o tempo, virou um verdadeiro meme na internet. Para referenciar essa entrevista, foi criado o hashtag Berenice Day, que é comemorado todo dia 19 de dezembro. Já no começo dos anos 2000, a gente mal ouvia falar dela na TV. Com a virada do milênio, a Leila já não tinha mais aquele espaço que tinha na Globo. Os convites para papéis interessantes estavam rareando, e ela decidiu migrar para a Rede Record. Lá, participou de uma novela chamada Marcas da Paixão em 2000, interpretando a Creusa, uma personagem que, embora não tenha tido tanta repercussão nacional, ainda lhe rendeu algum destaque. Nessa fase, a Leila também fez aparições no humorístico Escolinha do Barulho, emendou alguns trabalhos no teatro, que ela sempre gostou muito, mas não conseguia mais o mesmo patamar de fama e dinheiro de antes. Em 2001, ainda tentou mais um projeto na TV, mas, a partir daí, a situação começou a ficar apertada. Muitas atrizes acabam investindo o que ganharam em outros negócios, mas nem todo mundo sabe administrar bem essa grana. A própria Leila admitiu, em entrevistas futuras, que não era boa em finanças. Morava de aluguel em regiões caras, como Morumbi, em São Paulo, tinha carros de luxo e adorava comprar roupas de grife. Mas a conta não fechava, sem grandes trabalhos, as dívidas foram se acumulando. Há quem diga que ela chegou a pegar dinheiro com agiotas para cobrir gastos do dia a dia. Foi nessa conjuntura que, por volta de 2008, que ela tomou uma decisão que chocou o público e a imprensa. Ela assinou contrato com uma produtora de filmes adultos, a famosa Brasileirinhas. Numa época em que essa empresa estava contratando algumas subcelebridades e ex-participantes de reality shows para chamar atenção, eles viram em Leila uma oportunidade de estourar as vendas. Ela gravou, então, o tal filme, que depois descobriu-se ser Pecados e Tentações, e, inicialmente, tentou negar. Alegava que era uma obra inspirada em Nelson Rodrigues e que não se tratava de filme adulto padrão, mas sim de um projeto artístico. Só que, quando as capas do DVD surgiram, não dava mais para esconder. Esse passo causou um verdadeiro furacão na vida dela. Por um lado, ela teria recebido uma boa grana, dizem que algo em torno de R$ 450 mil, o que era bastante dinheiro, principalmente para quitar dívidas.
Por outro, a repercussão na mídia foi pesada. Muitos veículos de comunicação a taxaram de ex-global em decadência. Uma enxurrada de comentários maldosos, piadas de mau gosto e muita exposição negativa caiu sobre ela. Com a repercussão do filme, Leila ficou ainda mais pressionada. A cada entrevista em que tentava falar de teatro ou de projetos novos, as pessoas só queriam saber do tal filme. Em vários programas, ela tinha que responder perguntas constrangedoras sobre as cenas, sobre como foi contracenar com o ator, e raramente conseguia mudar de assunto. Isso a incomodava e, pelo que se conta, a deixava mais frágil psicologicamente. Ela passou a relatar sintomas de síndrome do pânico, evitando sair de casa com medo de ser encarada como a atriz daquele filme. Tinha também crises fortes de ansiedade, dificuldade de dormir e tomava vários remédios. É aquela bola de neve. Você faz algo para pagar as contas, mas sofre uma enxurrada de críticas que pioram seu estado mental. Era visível que aquilo mexeu muito com o psicológico dela. Como se não bastasse, Leila também enfrentou sérios problemas de saúde. Ela foi diagnosticada com endometriose, uma doença dolorosa, que pode prejudicar muito a qualidade de vida. Precisou, inclusive, remover o útero, o que abalou ainda mais seu estado físico e emocional. E infelizmente ela não conseguiu vencer a depressão e foi se isolando. Evitava até encontrar os vizinhos no corredor do prédio, com medo de julgamentos. Passava boa parte do tempo dentro do apartamento, tomando medicação para dormir, para ansiedade, para depressão, uma rotina bem pesada para quem um dia esteve nos holofotes. Até que aconteceu o pior. O ex-marido estranhou que Leila não atendia telefonemas e pediu a uma vizinha que fosse até lá. Como a porta estava trancada, chamaram um chaveiro para abrir o apartamento. E foi assim que, na manhã de 3 de dezembro de 2009, encontraram a Leila sem vida, caída ao lado da cama. A cena, segundo reportagens, era de muito remédio espalhado e até veneno em meio a restos de comida. Ela tinha deixado um texto para amigos, uma espécie de carta de despedida, dizendo que não se considerava uma suicida, mas que estava indo ao encontro de Deus. Falou também que não queria envelhecer e definhar, como viu a mãe sofrendo. Manifestou que estava cansada e que precisava de paz eterna. Tinha apenas 50 anos. O laudo do IML indicou que a causa da morte foi intoxicação por medicamentos combinada a outras substâncias. No corpo, não havia sinais de violência. Ou seja, tudo apontava mesmo para um ato deliberado dela. Trechos da carta, que vieram a público, diziam coisas como não bebam, não se desesperem, eu estou feliz ou não sou covarde, cansei, e preciso ter coragem para deixar a vida. Ela também mencionou que não era por falta de dinheiro, mas sim por não querer continuar vivendo daquele jeito. Relatou que estava em paz com a decisão e até agradeceu as pessoas que a ajudaram. O impacto foi enorme. A notícia tomou conta dos jornais, programas de TV e das redes sociais. Era chocante, especialmente para quem não fazia ideia do que ela estava enfrentando. Muitos só descobriram ali que a atriz lidava com uma depressão profunda, enquanto outros se lembraram das polêmicas e de como a pressão da mídia pode ser cruel. Hoje, cada um tira suas próprias reflexões sobre o que aconteceu. Mas se tem algo que é unânime, esse é o fato de que Leila Lopes deixou uma marca inegável na TV brasileira. Agora, eu quero saber de vocês. Lembram da Leila Lopes? Chegaram a acompanhar essas novelas ou só ouviram falar dela pelo meme? Conta aí nos comentários o que mais te marcou na trajetória dessa atriz. Ah, e se você curtiu esse conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vêm por aí. Valeu pela companhia e até a próxima!